Olá, como vai? É uma honra e é um privilégio poder estar aqui nesta ocasião para vos ministrar mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E para esta ocasião, o nosso tema é Atos dos Apóstolos. Vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, onde registra o nascimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Acredita-se que os dois livros estavam em um único volume, ou um livro dividido em 2 volumes, ou 2 pergaminhos. O título varia de acordo com os manuscritos antigos. O mais comum é Atos dos Apóstolos, outros são Atos dos Apóstolos, Atos dos Santos Apóstolos, de Lucas Evangelista, Atos dos Apóstolos. Contudo, Atos dos Apóstolos é um dos títulos mais antigos e usados por teólogos cristãos, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Cipriano. Para Raymond Brown, que é um teólogo, alguns preferem a denominação Atos de Paulo e de Pedro. Bem, vamos falar um pouco sobre Atos, que vem da palavra grega praxis. O nome tem um fundo helenístico, pois no mundo grego designava-se como um gênero literário a relação, em forma narrativa, dos contos fantásticos de figuras heróicas ou mitológicas, com seus atos, com suas obras. Para um grego, pois, era de suma importância saber as grandes obras ou atos heróicos de um homem. Ou seja, se era um herói ou um semideus, então qual eram os seus grandes feitos ou os seus atos magníficos? No caso de Atos dos Apóstolos, é descrito a igreja recebendo o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, daí em diante, passa a ser os atos do Espírito Santo na e através da igreja. Homens e mulheres humildes que foram cheios de Deus para operar os atos de Deus na terra. 2 apóstolos, vem da palavra grega ton, apostolon. Aprimore o título faz alusão aos 12. Em Atos, a palavra apóstolos aparece 28 vezes, sempre no plural, referindo-se quase sempre a este grupo. Paulo, juntamente com Barnabé, são chamados apóstolos. Isso está lá em Atos 14, versículo 1 e versículo 4. E em Atos 13, versículo 1 ao 3, Paulo também é chamado de apóstolo. Deste modo, o título Atos dos Apóstolos nos revela o que temos de esperar desta grande obra inspirada pelo Espírito Santo. Neste livro bíblico, portanto, temos uma narração no formato histórico das grandes ações realizadas por aqueles que assumem com muita coragem a missão de pregar a palavra de Deus. Entre estes missionários temos os 12, liderados por Pedro e Paulo de Tarso. Quanto à questão da autoria do livro, segundo a tradição do século II, o autor do livro é o mesmo do Evangelho de Lucas. Isso segundo a Bíblia dos Peregrinos. E quem foi Lucas? Foi médico, segundo Colossenses 4,14, e colaborador do apóstolo Paulo, Filemão, verso 24, em suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo cita o nome e diz que só Lucas não abandonou, segundo Timóteo 4, verso 11. Ele era um sírio de Antioquia. De acordo com o pensamento teológico, a pesquisa teológica, tratava-se de um homem bem instruído, ou seja, que, segundo as mais novas pesquisas teológicas, acredita-se que não foi Lucas o autor, mas alguém, um homem bem instruído,
que escrevia e falava fluentemente o grego, e que não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Serviu-se do Evangelho de Marcos e dos ditos do Senhor, chamado comumente pelos teólogos de fonte Kelly, bem como de umas tradições orais escritas disponíveis já neste tempo. Nos comentários da Bíblia Tebe, o autor é, por certo, um historiador, mas um historiador que tem fé, como foram os antigos historiadores de Israel. Bem, quanto à data do livro, provavelmente entre 85 a 90 depois de Cristo. Quanto à questão do local e ambiente político, era um tempo em que Roma imperava com braço de ferro através de seus Césares. Provavelmente seu evangelho foi escrito em alguma cidade do mundo helênico. Bem, quanto ao destinatário, as cartas de Paulo, bem como suas viagens missionárias, produziram um profundo impacto na vida dos cristãos convertidos do paganismo e também do judaísmo. Da mesma forma, despertou uma grande perseguição por parte dos romanos e judeus que eram resistentes a Paulo e a sua pregação. Acredita-se, inclusive, que depois da morte do apóstolo Paulo, provavelmente decapitado em 64 depois de Cristo por ordem de Nero, o evangelista Lucas serve às igrejas das regiões da Grécia e da Acaia. O texto sagrado também revela que Lucas dirige o seu livro a um certo Teófilo, está em Atos, capítulo 1, versículo 1 a 4. O nome deste destinatário é chamado Teófilo, e Teófilo significa amigo de Deus, que pode significar a própria igreja do Senhor, cujos membros são de fato amigos de Deus. Quanto ao tema principal, na verdade, em Atos dos Apóstolos se aborda vários temas, como a ascensão do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo no cenáculo sobre a igreja, a pregação da palavra de Deus, a conversão, fé, batismo e os dons do Espírito Santo em operação, a igreja e as igrejas como povo de Deus, a vida das igrejas, os 12 apóstolos, os 7 diáconos, Pedro, Paulo, os profetas e os anciãos, e pode-se colocar também outro tema como a lei de Moisés e a fé em Jesus. Bem, e o que fazer agora? É hora de ler, sim, ler com devoção e entusiasmo o livro de Atos dos Apóstolos. É dever de todo cristão ter uma experiência pessoal com Deus através da leitura bíblica. E é de grande importância lembrar que o primeiro passo para a análise de qualquer livro do Novo Testamento é lê-lo por inteiro, vagarosa e atentamente. Então vamos lá, o nosso primeiro passo é orar ao Senhor Deus, orar ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos dê a iluminação, a sabedoria e a iluminação do Espírito Santo. O segundo passo é abrir a Bíblia e começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico.